Tiago, capítulo 1, 19 a 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós estamos estudando já há algumas semanas o livro de Tiago, e hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito deste tema, religião pura e sem mácula. E nós vamos dividir em 3 partes. Coloquei aqui para a gente ter mais facilidade para acompanhar. Então é o seguinte: a religião pura e sem mácula, relacionado então a como saber que a minha religião é verdadeira. Religião verdadeira, a minha vida, não é a minha igreja, é a minha vida, a minha expressão como crente. Como saber que eu sou um cristão verdadeiro? Em primeiro, o crente verdadeiro tem uma vida centrada na palavra de Deus. Depois, o crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, o crente verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra. Então vamos começar por esse primeiro ponto. O crente verdadeiro tem sua vida centrada na palavra de Deus. Com a introdução, a gente pensa que o engano sempre é algo perigoso. E a ênfase dessa passagem que nós lemos, desse período que nós lemos, está no auto-engano. Se você observar aqui o verso 22 e o verso 26, na sua Bíblia você vai perceber. 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O verso 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então Tiago está falando com aquelas pessoas sobre eles estarem vivendo uma religião falsa. Mais uma vez repito, não é que a religião era falsa, né? Eles estavam vivendo de forma falsa. Nós começamos vendo Tiago incentivando aqueles irmãos diante do sofrimento, e agora ele já começa a puxar um pouquinho. Nós falamos que Tiago vai agir nessas 2 áreas. Sabia que aqueles irmãos estavam passando por dificuldades e vai incentivá-los: sejam fortes, tende por motivo de alegria, passados por provações, aguentem firme.
E por um outro momento ele vai puxar a orelha deles, falando: olha, vocês não podem ter uma religião desassociada à prática, desassociada à verdade, não vos enganeis. Todo engano é algo perigoso, né? Mas tem engano que tanto faz, não vai alterar muito a sua vida. Então, se você estiver enganado que a sua marca de margarina seja mais saborosa do que a outra, não vai mudar muito a sua vida. Mas tem enganos complicados. Pensou um paciente doente, fala: não, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma enfermidade. O que adianta ele se enganar se ele está doente? E o pior engano é o espiritual, né? Já pensou aquela pessoa: não, eu sou um crente firme, graças a Deus, Jesus, eu tenho fé, já estou na glória. E se for um engano? Então, essa mensagem ela vai colocar em jogo essa questão. Quais são as evidências de um cristão verdadeiro? Como saber se a minha religião é verdadeira? Então, em primeiro lugar, o crente verdadeiro tem sua vida centrada na palavra de Deus. Tudo que se refere à nossa vida está relacionado à palavra de Deus. Versículo 18, que nós já estudamos numa outra ocasião, fala sobre o nascimento. O crente nasce na palavra. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então aqui ninguém nasce por si mesmo, por vontade própria, mas é a palavra de Deus, semente plantada no nosso coração, e ela vai dar frutos da salvação, a nova vida. O crente verdadeiro, ele acolhe a palavra. O verso 21. Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É interessante aqui a ideia de uma palavra que é plantada, né? Ela vai ser plantada numa terra e ela vai frutificar. Mas não basta se plantar. O versículo 21 diz: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Eu não sou muito de plantar não, mas quem planta, você pode plantar num terreno cheio de lixo, de sujeira, de bagunça. Primeiro você vai limpar aquele lugar, vai limpar a terra, vai preparar a terra, vai pôr adubo, molhar, e aí você vai colocar lá a muda, nessa terra boa, nessa terra que foi preparada. Aqui não estamos falando a respeito da salvação, mas a respeito dessa vida de cristão verdadeiro. Não adianta a gente ouvir a palavra se a gente não tem se preparado para receber essa palavra. E qual que é o preparo que a Bíblia fala aqui? Despojando-vos de toda impureza, de acúmulo de maldade, aí acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E esse acolhei com mansidão também dá a ideia de regar, de cuidar. Depois que essa palavra foi lançada no seu coração, você tem que cuidar dela. Não é assim que acontece com uma planta? Você preparou a terra, tirou as impurezas, a sujeira, plantou, e aí começa a nascer aquele raminho. Aí você descuida, aí você continua tendo que manter limpo o local, manter bem regadinho ali, cuidado. Então esse acolher com mansidão significa esse cuidado que nós temos com a palavra. O cristão verdadeiro acolhe e o cristão verdadeiro pratica a palavra. É a terceira parte ali que nós vamos demorar mais um pouquinho. O praticar a palavra, ele começa usando-a como espelho. Alguém acha que praticar a palavra, simplesmente você lê ali e já agir. Mas antes de fazermos qualquer coisa, nós temos que utilizar essa palavra como espelho. O que significa isso? Então a comparação aqui, versículo 23 e 24, de alguém que tem a palavra de Deus e a pratica, comparado com alguém que olha no espelho. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
Assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua maneira. Essa passagem eu já falei algumas vezes aqui, né? Isso não acontece. Quando você olha no espelho, o que acontece? Você vê a sua imagem. E ali naquele momento você tem a oportunidade de tentar dar uma melhorada, né? Vai pentear o cabelo, vai arrumar a gravata, vai ali lavar melhor o rosto. É a oportunidade que nós temos. A comparação é feita exatamente com isso. A Bíblia é um espelho. Quando você olha para a palavra de Deus, o que ela vai refletir? Ela vai refletir como nós devemos viver, como nós devemos andar. Então ali não é um espelho para o outro, né? Você tem que se ver na palavra. Você tem que perceber que essa palavra está falando com você. Quando você olha no espelho, o espelho está mostrando a sua imagem. E é sobre ela que você está ali para cuidar. O espelho, o sentido do espelho da palavra, tem como função o autoexame. Quando você olha para a palavra, você deve conhecer mais a si mesmo. Conhecer os seus pecados, as suas necessidades, a recompensa que aquela palavra traz para você, e isso é algo muito importante. O que ele fala aqui de alguém que olhou e esqueceu, talvez se você olhar muito rapidamente para o espelho, você não vai conseguir atentar para algum detalhe, que é importante. Não sei se você olhou no espelho rapidamente, só para olhar a gravata e não viu que seu cabelo estava despenteado, ou você olhou para o seu rosto e não viu que você tinha uma sujeira. Mais ou menos isso. Se a gente olhar tão rapidamente para a palavra, às vezes a gente não vai ter essa noção de fazer dela um espelho, de fazer com que ela mude algo em nós. Tem uma história que conta que um homem muito idoso, já míope, mas ele se orgulhava por ser um crítico de arte. E aí ele estava lá no museu com seus amigos, e ele começa a andar para aquele museu, e como um bom crítico já passava por uma arte lá e começava a criticar, né? Falava sobre as qualidades da arte, sobre os defeitos da arte, até que ele chega perante uma pintura, uma arte lá, e começa a descrevê-la. E ele diz: a constituição física desse modelo está em desacordo com a pintura. A arte era como um homem inteiro, né? Ele disse: esse homem é rústico, está miseravelmente vestido, de fato ele é repulsivo. E continua falando, né? Esse modelo de segunda classe não deveria ser pintado em retrato. E aí aquela esposa, né, deu uma puxadinha nele: para, você está na frente do espelho. Ele estava falando dele mesmo, ele estava na frente do espelho. E essa ilustração muitas vezes ela traz esse sentido. Alguém na frente do espelho conseguiu sim fazer uma boa análise do que viu, só que ele não relacionou a imagem à pessoa dele. Muitas vezes somos assim diante da palavra de Deus. Você lê, fala: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Olha que feio esses que falam mal do seu próximo. Mas ali é um espelho. Quem que você tem que enxergar ali? Você mesmo. Então, uma religião pura, sem mácula, uma religião verdadeira, ela tem esses aspectos. É uma vida centrada na palavra, nasce da palavra, uma semente, acolhe a palavra, uma semente que cresce, que tem raiz, pratica a palavra. E a primeira prática da palavra que Tiago coloca aqui é usá-la como espelho. Você quer praticar a palavra? Leia e use como espelho para se conhecer realmente, para ver as suas imperfeições. Espelho é para isso. E mude o que
você puder mudar, em humildade com Cristo, em confissão, pedindo a ajuda do Senhor, isso é o que faz a diferença na vida. Concluindo esse primeiro ponto, isso tudo faz com que a nossa vida seja uma vida de liberdade, uma vida de bem-aventurado. Olha o versículo 25. Mas aquele que considera atenta à lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que é a palavra de Deus? É uma lei perfeita. O que é a palavra de Deus? É a lei da liberdade. Quando se fala em lei, você aparentemente associa a prisão, né? A lei, eu não posso transgredir. Não, a lei é para que nós estejamos vivendo de forma livre. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos ter a vida mais livre, esse sentimento de viver em paz, viver livremente. O que diz João 8, 31 e 32? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A lei perfeita, a lei da liberdade. E se torna bem-aventurado no que realizar. Feliz no que realizar. Quantas tensões nós temos, né, durante a semana, durante o dia. Vamos realizar alguma coisa, às vezes preocupados, tristes. O que está falando aqui é que se a gente estiver com Deus, se a gente estiver vivendo a palavra de Deus, as nossas ações vão ser felizes. O que a gente fizer, nós vamos ter dois sentimentos maravilhosos, né? Liberdade e felicidade, olha. E muitas vezes nós parece que estamos presos a algumas coisas, mas com a palavra nós temos essa liberdade. Então, o segundo ponto agora. O verdadeiro crente tem relacionamentos governados pela palavra. Aqui é bem conhecido, rapidamente podemos ver esse ponto. Uma religião pura e sem mácula, ela se relaciona a esse tópico, aos relacionamentos. Como eu me relaciono com as pessoas. E Tiago fez questão de resumir a questão dos relacionamentos no falar, no ouvir. No irar está relacionado ao falar com ira. E realmente, como que a gente se relaciona, né? Com palavras, falando, ouvindo, através da comunicação. E como deve ser a nossa comunicação? Como deve ser alguém que é um verdadeiro cristão, alguém que é firme na palavra, pronto para ouvir. Então essa palavra pronto, ela no grego ela é taxis, olha que interessante, vem do táxi. Táxi é pronto, a palavra pronto. Por que um táxi chama pronto? Porque tem que estar pronto para responder o chamado. Ele tem que vir rápido. Se você vai pedir um táxi é porque você está com pressa, não é? Pedir o táxi, 40 minutos eu passo aí. Você vai lá, não vai dar certo esse negócio. Pronto para o quê? Para ouvir. Sempre prontos para ouvir. Nós temos perdido o interesse de ouvir as pessoas. Então, às vezes nós espera um pouquinho, ou não ouvimos, ou fazemos de conta que ouvimos. E essa falta de interesse de ouvir tem causado muitos problemas, porque os relacionamentos acontecem à medida em que eu sei escutar as necessidades, as carências, o que o outro está pensando, né? Conhecer o outro é a partir dessa comunicação. Mas na comunicação não é eu falando e você escutando. A comunicação ela precisa ter os dois lados. E quanto mais eu escuto, mais eu estou apto para compreender, para me relacionar bem com você, para fazer coisas que sejam boas, que ajudem você. Muitos problemas no trabalho, na igreja, na família, é porque um não está
não está pronto para ouvir o outro. É claro que quando nós convivemos muito tempo, às vezes a gente já sabe o que o outro vai falar, mas custa escutar. Eu não sei quantos tem essa mania, né? Um dia à noite, Nádia falou assim: você já? Aí eu falei: não, esqueci, porque não deu tempo. Mas eu falei: só você já? Mas eu já sabia o que ela ia falar, né? E eu já respondi antes de ouvir. Mas nem sempre a gente acerta. Às vezes a pessoa quer falar uma outra coisa. E às vezes a pessoa quer falar uma coisa para te agradar e você já briga, né? Não vem de novo com esse assunto. Eu falei: credo, eu ia falar que ia fazer um bolo doce para você, né? Você já está brigando antes da hora, achando que eu ia o quê? Pedir alguma coisa, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de problema. Dizem que o pensador Zenão que disse que nós temos 2 ouvidos, mais uma boca. Escutar mais do que falar. O reverendo Hernandes acrescentou que nós temos... ainda o Zenão. Nós temos 2 ouvidos e ainda eles são externos. E a nossa língua está emuralhada de dentes. Foi essa segunda parte foi Hernandes. Então o Zenão falou: nós temos 2 ouvidos e uma boca. E o Hernandes acrescentou: e ainda os ouvidos estão, parte externa, e a língua tem uma possibilidade de ficar fechada ainda, né? Difícil fechar o ouvido, né? Não quero ouvir, você fecha o ouvido. A boca você fecha, em condição de fechar. Prontos para ouvir, tardio para falar. Aqui não é que você tem que ser mole para falar, demorar para falar. Sabe aquele que fala: não, eu ia falar. Não é isso. A ideia é que a gente tem que refletir antes de falar. O perigo do falar imediato. Tudo que a gente for falar, a gente pode dar uma melhoradinha, desde que a gente reflita. Hoje em dia as pessoas... Espera aí que eu vou consultar o Google antes de falar, né? Não é esse tipo de espera, não, né? Isso aí já vira falta de cérebro. Mas busque no seu arquivo mental a principal, a melhor frase que você tem, e não a primeira que sai. A palavra aqui é a ideia de uma pessoa que tem dificuldade intelectual. Então, ela necessita de mais tempo para reflexão. E aí eu achei interessante aqui nessa definição que todos nós temos essa dificuldade mental. A gente não admite, né? Ninguém é... Aliás, tem uns QIs mais elevados, né? Que tem facilidade de responder qualquer coisa e responde corretamente. Mas a maioria de nós mesmos, os mortais aqui, mais comuns, não temos facilidade para falar tão rápido assim. Mas às vezes falamos. Diz que nós falamos tantas palavras por dia que daria para escrever um livro de 50 páginas por dia. Olha, bom, bastante, né? Então a gente pode falar um pouquinho menos, não vai fazer falta. Antes de falar, a gente devia fazer algumas perguntas. É verdade? É fake news, né? É verdade? Parece que tem tanta pressa em falar. Passa a informação. Você já viu aquela história de passou a fake news para frente, aí a pessoa foi questionar: por que você passou isso? Não, eu não sabia se era verdade, mas vai que era, já estou prevenindo já, né? Não é assim não. Então você vai falar o que for. É oportuno? Outra coisa, o que falamos, como falamos, tão diferente isso, né? Como falamos. Pode pedir dá licença ou sai da minha frente, né? É diferente as coisas. Como falamos, quando falamos, tem o tempo certo. Com quem falamos, por que falamos. Só de você ter que refletir tudo isso, já vai demorar um pouco, já não vai sair tão rápido. Embora o nosso cérebro ele é bem inteligente, né?
Nós temos a mente brilhante, mas brilhe um pouco menos. Espere, reflita. Tardio para irar-se. A mesma questão. Você não tem que ter pressa de resolver, de irar, de falar. Tem algumas coisas que a gente não precisa ter pressa. Por exemplo, quando a gente está um grupo grande para comer, você não precisa ser o primeiro da fila, né? Não vai falar que pastor sempre é o primeiro da fila, não, que isso é uma meia-verdade, né? Mas dá tempo para o outro. Por que tem que ser o primeiro? Para falar, por que tem que ser o primeiro? Para irar-se, por que tem que ser o primeiro? Dede, seja lento. Quanto mais lento nós somos para irar, essa ira pecaminosa, mais nós demonstramos força, autodomínio. Porque não é fácil, né? Alguém vem e fica te incomodando, mexe na ferida e você fica lá, né? Não está sentindo nada, não é fácil. Essa ira desgovernada, ela não opera a justiça de Deus. Deus sabe o tempo certo e Ele sabe conduzir todas as coisas. Terceira parte. O crente verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra. Aqui é uma prática, uma questão prática. Desde o início, se nós estamos falando de uma religião pura e sem mácula, essa religião ela não é simplesmente do coração, no sentido de que ela apenas é espiritual, ela se torna prática. O que está no coração, ele sai, ele se manifesta em ação. E Tiago coloca aqui 3 ações. A primeira é o refrear sua língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Nós acabamos de falar sobre a língua, mas aqui é um outro aspecto. Antes falamos a respeito dos relacionamentos. Agora nós estamos falando a respeito de um crente que, em primeiro lugar, tem controle da sua língua. Como nós vamos utilizar a mesma língua, a mesma linguagem que nós adoramos a Deus para difamar as pessoas, para falar mal das pessoas, para falar palavras, né? Palavrões? Não tem como. Aquele que é usado para servir a mesa do Senhor, ele tem que ser sempre algo limpo. Então nós percebemos aqui sobre a necessidade do controle da língua. Mateus 12, 36, 37. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas, muitas famílias evangélicas, cristãs, que não estão guardando mais a questão de ter uma comunicação pura. Hoje você vê crianças, adolescentes falando palavrões, xingando cada nome horrível. Hoje você vê pessoas, né? Onde que aprendeu? Muitas vezes aprendeu com o pai xingou aqueles nomes lá e o filho também. Então nós percebemos que não é certo isso. Mas tem uma linguagem que não entrou no vocabulário cristão, não. Pode até ter entrado lá no Aurélio, lá no sei lá qual lugar. No nosso vocabulário não cabe. Certas palavras não cabem. Nossas palavras têm que edificar. Não é bonito, né? Falar palavrão, falar certas coisas. Esse versículo é sério, né? Nós vamos prestar conta das palavras. Por quê? Porque é pelas palavras que nós demonstramos o que está no nosso coração. Então nós precisamos guardar nosso coração e assim ter boas palavras.
Provérbios 6,19 fala que a maledicência é um pecado que Deus abomina. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Aqui também se fala, tem uma vida santa. Olha essa frase: a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Nós já falamos a respeito de vida santa quando se foi falar a respeito de limpar o solo para plantar a semente, né? Aqui ele volta a falar sobre a mesma coisa. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus desculpe, eu estou lendo o 27, mas é só a parte 27b. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não devemos nos contaminar, viver com o próprio mundo. Semana passada eu falei, né, a respeito de qual é a distância. Lembra da ilustração da criança, né, do pai que queria que um motorista para levar sua filha na escola e tinha a montanha. E qual é a distância que você consegue, perguntou para vários motoristas, que você consegue ficar do precipício? 10 centímetros, 5, o outro disse, quanto mais longe possível, lembra? Então, contei essa ilustração. Quanto mais longe possível. Eu não tenho que ser o limitador do meu próximo. Eu não tenho que olhar para o meu próximo e falar, não, você não poderia estar fazendo isso. Cuidado com esse tipo de coisa. Lembra do espelho? A palavra é o espelho para, em primeiro lugar, para mim. Então eu que tenho que me policiar. O mundo está aí, irmãos, 24 horas por dia. Cada vez mais coisas novas aparecendo no mundo, não é? Televisão, internet, essas Netflix e não sei quanta coisa que tem por aí. Eu não posso, né? Um dia desse eu vi um pastor falando lá que ele ia cancelar a Netflix porque os filmes estavam muito feios, Ele devia ter cancelado e ficado quietinho lá, não precisa falar para os outros também. Agora, quem tem que saber o que eu posso assistir? Eu diante de Deus. E com certeza, irmãos, tem cada absurdo, não? Não tem? Nessas TVs por assinatura, internet. Eu preciso saber selecionar. Qual que o texto diz? Guardar-se incontaminado no mundo. Eu não posso me envolver. Eu não posso deixar o mundo envolver. Incontaminado, guardar-se do sistema de valores pervertidos, corruptos, sujos, imorais, inconsequentes desse mundo. Então o mundo ele vai nos atrair, ele é encantador, mas nós não podemos deixar ser levados por eles. E começa com uma coisa certinha, e de vez em quando você vai deixando, quando você percebe, você está a 5 centímetros, a 3 centímetros, você está caindo o precipício abaixo. O terceiro exemplo prático aqui ele tem compaixão dos necessitados. E aí sim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Não há religião simplesmente teórica, não há religião simplesmente de contemplação, de adorar, levantar a mão e cantar. Não que eu precise fazer boas obras para ser salvo, mas não há ninguém que é realmente um cristão que não tenha a intenção de ajudar o próximo, de fazer algo para o seu próximo. Eu achei interessante que uma ilustração que conta a respeito de um homem, um velho ateniense. Essa história está num livro intitulado A Velhice, de Cícero, o orador Cícero. Então ele conta que esse velho ateniense, ele entrou, o teatro estava lotado, e aí aquela história, né? Ele foi passando por todo mundo, passando, até que ele chegou num lugar onde se achavam lá os embaixadores da Lacedemônia. Que nome, hein? E quando ele chegou diante desses embaixadores, eles se levantaram e deram lugar ao velho no meio deles. Aí quando
aconteceu isso, todo o ginásio, estádio, bateram palmas, né, elogiando a atitude dos homens aqui, os embaixadores da Lacedemonia, ou Demônia. O que tem de errado nisso? Por que não levantaram para o Senhor sentar? Ele passou por todo mundo, foi achar alguém que levantasse para ele lá do outro lado. Nós estamos vivendo tempo assim. Eu li uma reportagem dizendo que um senhor estava no velório da sua mãe e ele ficou indignado porque ninguém foi. E a gente fica pensando que isso não existe, né? Tem gente que não tem família, tem gente que não tem ninguém, tem gente que não tem amigo, e às vezes morre sozinho. Essa pessoa que morreu, a mãe, tinha o filho pelo menos, ele estava lá. E ele ficou indignado e ele postou uma foto lá num lugar lá. Aí a matéria estava dizendo que aquela postagem teve 200 mil curtidas. E eu fiquei pensando, mas e daí? E daí teve 200 mil curtidas, acabou o velório e ele enterrou sozinho a mãe dele. Será que não tinha nenhuma alma perto lá para ir? Então nós estamos vivendo nisso. Salvou não sei quem lá, vamos curtir, vamos comentar, que lindo, que maravilhoso, tal. Basta a gente ler a Bíblia e falar, nossa, que lindo, boa ação, ajudar os pobres, tal. Bater palma para quem está ajudando. Eu preciso me mover, fazer alguma coisa. Então aqui a gente vê essa ideia de ter compaixão. A religião é prática, a fé se põe em ação. Visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições não é apenas cortesia pietista, né, de piedoso, não é um desencargo de consciência, mas trata-se de socorro, envolvimento, empatia, compaixão, ajuda concreta. Este é o verdadeiro religioso. Então, volte lá os 3 pontos. Como saber se a minha religião é verdadeira? Tiago expõe para nós aqui, capítulo 1, de versos 19 a 27, que nós devemos ter cuidado com o auto-engano. Cuidado. Mas como então saber se eu sou um verdadeiro cristão? Se a minha religião é verdadeira? Se eu tenho uma vida centrada na palavra de Deus. Se eu utilizo a Bíblia como um espelho para melhorar a minha, não só a minha aparência, né, mas a minha vida de forma geral. Uma religião pura tem relacionamentos governados pela palavra, uma comunicação saudável. Como saber se eu sou um cristão? Como eu me comunico com as pessoas? E por último, suas ações dirigidas pela palavra. Busca uma vida santa, controle da língua, compaixão dos necessitados. Que Deus nos abençoe, irmãos. É muito importante a gente participar da igreja. Tem que participar mais, né? Vir mais, se envolver mais, estar junto com os irmãos. Mas é importante que o sentar para ouvir nos faça sair para praticar. Eu não apenas devo achar bonito, gostar de estar aqui, mas a nossa oração tem que ser esse pedido para que Deus venha transformar as nossas vidas. E a religião seja pura e sem mácula. Nós estamos tão longe disso, né, irmãos? Porque é tão difícil estar diante de Deus uma adoração pura, perfeita. Mas nós não podemos desistir. Nós cremos que é o Senhor que nos santifica. Nós devemos buscar isso. Vamos colocar em pé, vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, por fazermos parte da igreja do Senhor, por podermos, ó Deus, conhecer a Tua palavra. E que o Senhor Deus nos ajude, para que em nada estejamos enganados, ó Pai. Não podemos enganar os outros, não podemos enganar a Ti, ó Deus. O engano é a nós mesmos. E que o Senhor nos livre disto, ó Pai, para que nós sejamos realmente vivenciando uma religião pura, a religião, ó Deus, verdadeira, ó Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça aprender mais e mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.